Glória a Deus. Amém? Gostaria de deixar uma pequena palavra para a nossa meditação, que está no livro de Samuel, capítulo de número 16. Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo 14, que está escrito assim, ó: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Repetindo: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz nas mensagens de Jesus que quando a casa ela é varrida, ela é limpa, quando o nosso templo espiritual, quando é tirado de nós toda sujeira, toda maldade, quando nós encontramos com Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo para uma nova vida, para uma nova história, e no meio dessa caminhada, se a gente começar a voltar às velhas práticas do pecado, voltar às velhas práticas da mentira, do engano, da prostituição, vivendo apenas de vaidade sobre vaidade, nós perdemos o Espírito Santo de Deus. E quando não que Deus se afastou da gente, mas nós nos afastamos dele, voltando para velhas práticas. A palavra nos diz que neste momento em que voltamos a praticar o que é errado, aqueles espíritos antigos, ele volta e com ele vem mais 7 piores do que ele. E o estado em que estávamos fica bem mais pior. Foi o que aconteceu com Saul. Saul desobedeceu a ordem de Deus. Deus deu para ele uma direção, assim como Deus te dá uma direção para mim, para vivermos uma nova vida, uma nova história, uma nova caminhada de justiça, uma caminhada na verdade, aonde a paz, a alegria e o Espírito Santo, aleluia, ele habita dentro de nós. Mas se abrirmos mão das palavras do Senhor, se abrirmos mão daquilo que Deus nos direcionou, certamente perderemos o Espírito Santo e, em vez de receber a graça de Deus, receberemos os espíritos malignos, e com eles vem o medo, a angústia, a tristeza, a amargura, a solidão, o desespero, o pânico. Por isso que você vê hoje em dia tantas pessoas que no passado eram cheios de fé, cheios de vida, e de repente estão se decaindo na vida espiritual, na vida pessoal, na vida sentimental, até mesmo na vida financeira. Você vê que o inimigo, ele começa a ter um acesso muito fácil na vida dessa pessoa para causar tristeza, derrotas, angústia e medo. Então, que nós possamos não ser igual a Saul, mas que venhamos ser igual a Davi, porque Davi teve uma atitude diferente à de Saul. Antes de Saul perder o Espírito Santo, ele era ungido, ele vencia batalhas, ele vencia guerras, Deus ia lá com ele em tudo aquilo que ele fazia. Deus parou de ser com ele, não foi nem tanto por causa do pecado de Saul, por não obedecer a ordem de Deus, porque Deus tinha ordenado a ele ir e matar todo aquele povo, não deixar sobrar ninguém. Saul teve misericórdia do gado e do boi. Só que no momento em que o profeta esteve diante dele, em vez dele reconhecer o seu erro, em vez dele reconhecer a sua falha, Saul tentou lubridiar, tentou inventar desculpas. Quantas vezes eu e você inventamos desculpas para não confessar um pecado, para não mudar de vida, para não abandonar
estimação, para não abandonar aquilo que o nosso coração tanto deseja. Mas que nessa noite nós possamos ser igual a Davi. A palavra nos diz que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E se você for olhar o pecado de Davi, era mais cabeludo do que o pecado de Saul. Davi matou o seu melhor amigo, roubou a mulher dele, engravidou a mulher do seu melhor amigo, ainda armou laços de morte para Urias. Só que no momento em que o profeta, no momento em que Natan contou para Davi a parábola, em que um certo homem rico, cheio de gado, de ovelhas e de boi, recebeu uma visita no seu lar, ele foi lá na casa do pobre que só tinha um carneirinho, um carneirinho que para ele era família, era um animal de estimação para ele. Ele foi lá, pegou aquele único carneiro daquele homem, matou e deu de comida para o seu visitante. A palavra nos diz que Davi nessa hora, ele se enfureceu, ele deu um grito de justiça. Certamente esse homem tem que morrer e devolver 4 vezes mais. Naquele momento Natan vira e fala: pois é, rei, este homem és tu. A palavra nos fala que neste momento Davi não inventou desculpas. Eu não paro de mentir, porque às vezes uma mentirinha ela é necessária para nos escapar de alguma situação. Tudo demais faz mal. Mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O pai da mentira é o diabo. Eu tenho apenas assim um vestidinho bem pequeno, eu tenho um vestidinho bem pequenininho, mas você vai ver que esse vício pequeno, ele tem causado destruição na sua vida. De repente o vício é na prostituição, de repente o seu vício é no álcool, é no cigarro, é nas drogas. O que você, tantas oportunidades que você tem perdido por causa deste vício. Meu pecado é uma coisinha bem pequenininha, eu ainda não casei, eu estou com ela porque eu amo, eu estou com ele porque eu amo, nós ainda não assumimos, não coloquei uma aliança no dedo. Casamento é apenas morar junto, nós já estamos juntos há não sei tantos anos. Mentira, isso é pecado. Nós devemos ser sinceros diante de Deus. Você que mente hoje, você deve chegar para Deus e falar: Senhor, eu sou um tremendo de um mentiroso, me perdoa, somente contra ti e contra aqueles que eu tenho mentido, eu tenho pecado. Muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha alma, muda a minha situação, aleluia, muda aquilo que eu tenho vivido, faz em mim a diferença. Talvez de repente é um vício, faz um voto com Deus: Pai, e sim, eu estou viciado no jogo, eu estou viciado na droga, na bebida, no vício, eu estou viciado na prostituição. Chega e fala: Pai, eu sou um viciado sim, e eu não tenho conseguido me libertar. Muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha situação. Certamente Deus vai atentar para você. Naquele dia Davi virou para Natan e falou assim: Natan, sim, contra o Senhor eu pequei, contra o Senhor eu falhei. Deus teve misericórdia de Davi, só que infelizmente nós escolhemos o que plantamos, o que colhemos não temos escolha. Se você plantar mamão, você vai colher mamão. Plantou chuchu, vai dar chuchu na rama. Plantou quiabo, vai colher quiabo. Plantou abóbora, vai colher abóbora. Aquilo que você plantar, você vai colher. E naquele dia, Natan disse para Davi: Davi, certamente nunca mais a espada sairá da sua família. A partir dali, até o nosso Rei Jesus, aleluia, aquele que é